Teve um ponto da minha vida que eu tomei um susto quando eu vi que eu sabia menos do que no passado. Depois que eu me formei na academia militar, durante mais ou menos uns 6 meses, a rotina de trabalho estava muito pesada, eu fiquei sem estudar nada. E aí uma hora eu fui pegar alguma coisa que eu sabia antes e eu vi, caramba, eu esqueci isso aqui. Eu não sei. E aí eu me deparei com uma analogia, eu já não lembro aonde, mas a analogia ficou, que era de um animal chamado assídia, ou seringa do mar. É um animal que ele fica vagando pelo mar durante um tempo, até uma hora que ele acha uma rocha, essa é a missão da vida dele, ele se fixa naquela rocha e depois que ele faz isso, para gastar menos energia, porque o cérebro consome muito, Eu sei. ele digere o próprio cérebro. O Bruno já Eu falou era uma isso várias assídia vezes. naquele momento. Ele- Eu falei, Isso é ficou absurdo. na cabeça dele, porque ele falou, eu jamais quero ser essa pessoa, porque eu conheço gente assim, eu não quero ser essa Aquilo pessoa. me deu pavor, assim, eu falei, não, tenho que voltar a estudar, porque eu quero sempre poder olhar para trás e falar, hoje, em termos intelectuais, porque em termos físicos, o decaimento vai vir naturalmente. Acontecer. Intelectual Sim. também, né? No futuro isso vai Sim. acontecer, mas eu sempre queria saber mais do que antes. Então, você falou do papel da motivação, essa é a minha motivação para estudar. Você O não quanto quer que a ser uma motivação assídia. é importante nesse processo, porque a motivação vem e vai, né? Exatamente. E é interessante porque, assim, os pacientes que chegam, né, no consultório, por exemplo, da psicologia, né, questionando isso, né? Ah, eu quero estudar, eu quero saber mais, mas, assim, eu não consigo fazer isso, né? E o meu primeiro questionamento é, pra que você quer estudar? Você quer estudar pra quê? Qual é o seu objetivo com isso, né? A mesma coisa para emagrecer também, né? Eu trabalho bastante com emagrecimento no consultório também. Você quer emagrecer pra quê? Qual é o seu objetivo com isso? Porque se você não tiver um objetivo claro, bem estabelecido, você não vai conseguir manter aquilo, né? Porque você tem que abrir mão de muita coisa para poder alcançar isso, né? Então, se você quer emagrecer, você tem que abrir mão de tomar sorvete até ficar em coma, como o Bruno falou, né? Infelizmente. Infelizmente. Se você quer estudar e ser mais inteligente, enfim, você tem que abrir mão de ir pro shopping com seus amigos, de ir pra festa todo final de semana, né? De, enfim, fazer outras coisas, de dormir, ficar deitado na cama assistindo série, né? Você, ao invés de ficar assistindo série o tempo todo, em algum momento você vai ter que ir, pegar um livro, sentar, estudar, grifar, né? Reler, enfim. Então, isso é difícil, isso é cansativo. É muito mais fácil ser assídia, né? Que chega lá, gruda, come o próprio cérebro e fica lá, né? Em estado vegetativo. É muito mais simples, óbvio que é, né? Então, fazer esse esforço contínuo, você só vai fazer se você tiver um motivo claro para isso, né? Você disser assim, eu vou fazer isso aqui porque o meu objetivo é esse. Então, tá bom, visando esse objetivo, eu consigo, né? Muitas pessoas que estudam de maneira muito sistemática são aquelas que estudam para concurso. Porque elas acabam tendo ali aquilo como objetivo de vida. Né? Então, não faz outra coisa a não ser estudar até passar. Né? Muitas conseguem, algumas não conseguem, enfim. Mas acaba sendo uma motivação muito forte, né? Isso é fundamental. Dentro dessa parte, assim, tipo, tem a motivação, vamos colocar num oposto à procrastinação. Para o cérebro é mais confortável a procrastinação? Olha, procrastinação é uma questão de motivação, né? Procrastinar é você deliberadamente decidir empurrar uma tarefa para frente. E você só vai fazer isso porque você tem alguma questão motivacional te fazendo fazer isso. Geralmente a gente procrastina o quê? Coisas que você não vê nenhum ganho, ou vai exigir muito esforço, ou você não sabe se vai conseguir. São 3 coisas que minam muito a motivação. Você vê se tem recompensa no final, o esforço que você vai ter que empregar e quais são as chances de você conseguir chegar ali. Dificilmente você vai procrastinar, sei lá, uma viagem que você quer fazer muito. E eu vou abrir um parênteses, Bruno, acho legal colocar isso para todo mundo que é professor, que são nossos casos aqui, alunos. Motivação, na minha avaliação, é um dos aspectos mais subestimados da educação. Porque quando a gente está motivado, quando a gente tem um motivo, isso significa no seu cérebro liberação de dopamina. E a dopamina ela vai em áreas envolvidas, por exemplo, com controle da atenção e formação de memória. Então, você ia assistir uma aula motivado... Você grava mais. Muito Muito mais. mais. A química do Muito seu bom cérebro isso. é diferente se você estiver motivado ou não. Agora, por exemplo, se estiverem motivados no que eu estou falando, isso vai mudar completamente A percepção. o quanto você vai conseguir prestar atenção em mim e o quanto você vai conseguir formar de memória em relação a isso. E isso explica, em parte, porque que às vezes você lembra muito uma coisa e ela lembra Aquela muito de formação outra. de memória que a gente está Isso. discutindo. Então faz muita diferença e eu acho que isso é muito pouco discutido. Porque você chega na escola, você escolheu alguma disciplina na escola? A gente não escolhe, você vai fazer, não sabe por que faz, Bhaskara, sei lá o quê, sei lá o quê. Eu também sofri na escola por causa disso, eu não conseguia prestar atenção. Eu não tenho déficit de atenção, eu tinha era desmotivação mesmo. Desmotivação. Universidade, a mesma coisa, uma disciplina chata. E agora a gente está nesse novo cenário de educação digital que eu acho muito legal por um motivo. As pessoas escolhem. Exatamente. Uma vez eu vi o Jota comentando isso, que ele já foi professor. Ele falou, cara, o pessoal aqui não quer me ver.
Daí, na hora que você vai pro digital, as pessoas não só te escolheram, como elas estão pagando. O estado motivacional dos alunos, e eu estou percebendo isso agora, esse ano, né? Que eu agora dou aula na universidade, em alguns cursos... Putz, Na universidade, alguns são obrigados e na rede social o pessoal te assiste porque quer. O comportamento do aluno é diferente. Assim, é um negócio absurda a diferença. E o que explica isso tudo? Motivação que, por sua vez, tem a ver com uma mudança química no cérebro. Total, né? Eu acho legal a gente falar isso pra galera... Não sei, tem coisas que a gente pode fazer para mudar, né? Talvez flexibilizar mais. Lá no Materializa, que é o meu programa de emagrecimento, hábitos saudáveis, eu sei disso, né? Eu falo, eu só vou conseguir fazer com que a pessoa siga a dieta e se esforce agora para colher alguma coisa, talvez muito pouco no futuro, né? Porque o ganho de saúde é muito rápido, mas as pessoas não valorizam isso tanto. Sim. Então, elas valorizam o emagrecimento, elas valorizam Estética, a estética, a bunda dura, né? A barriga sequinha e tal. E para isso acontecer, demora. Infelizmente. A gente gostaria de fazer dieta por 2 dias e tá magro. Mas Eu não acho acontece. muito injusto isso, muito ficar injusto. 1 dia sem comer e não emagrecer nem 6 E quilos. você, Nem 6 quilos. É muito injusto. você só consegue um, né, amor? Porque Exato. o homem é desgraçado. Mas, e aí, uma das estratégias que eu uso lá no Materializa é trazer a motivação no sentido de que você consegue completar algumas etapas. Então, uma etapa, certamente, quando você vê o emagrecimento acontecer, é muito motivador, porque você quer continuar. Agora que eu tô magrinha, que a minha barriga tá sequinha, eu nem quero comer mais, tô de boa. Eu consigo Isso dizer se chama reforço muitos mais positivo, não. né? Agora, quando você não consegue, você precisa de uma outra coisa externa. Então, eu sempre divido lá as nossas tarefas em etapas, para você são diárias? alcançar. Desculpa, São diárias. E aí, você meio que tem que... Tem a recompensa, tem a você marca a recompensa, bolinha. você Isso é marcar muito legal, e tal. muito E eu legal. falo que o legal é fazer... É. Anotar mesmo É. e tal. Então, lá no Materializa, as pessoas, elas ficam muito motivadas porque, no final do dia, elas querem marcar as bolinhas Não, corretas. isso é a base da psicologia comportamental, né? Olha, a gente, vocês a verem Malu, que aqui, ela ó, já aplica a psicologia maravilhoso comportamental. meu programa. Dia 4 de janeiro, abre as inscrições. Anota aí. Me convida que eu vou lá falar de psicologia comportamental já está para eles. convidada, ao vivo. Pronto, ao vivo. Estou me comprometendo. Isso é a base da psicologia comportamental. Por quê? Porque se você quer atingir algum objetivo, né? A história lá do Pavlov, lá que começou, né? A psicologia comportamental começou com a experimentação em animais, Cão né? de Pavlov. Os cães, exatamente. Então, ele começou a parear os estímulos, né? Ele mostrava um pedaço de carne e tocava uma sineta. E aí, com o tempo, o cão, ele não precisava mais de ver o pedaço da carne. Ele bastava tocar a sineta, que ele já salivava, né? Então, quando você faz esse pareamento de estímulos, ou seja, eu consigo fazer essa atividade aqui, e aí eu tenho essa recompensa aqui, né? Que pode ser marcar uma bolinha, que pode ser, enfim, né? Nas crianças, a gente faz muito a estrelinha, né? Se você arrumar seu quarto todos os dias, a gente vai colar uma estrelinha aqui no quadro. Depois, se você tiver 7 estrelinhas, que é a semana toda, daí a gente vai poder ir tomar um sorvete, a gente vai poder ir no cinema, a gente vai poder fazer alguma coisa que você gosta, né? Pra quê? Pra motivar a criança, pra ela ter ali a estrelinha dela colada todo dia e chegar no 7º dia ela poder fazer alguma coisa. A mesma coisa que você faz com seus alunos, né? Sim, exatamente. Todo dia preenche a bolinha. Quando você preencher tantas bolinhas, aí você vai ter direito a ganhar alguma coisa, enfim, a fazer alguma coisa que você gosta, né? Então, essa é a base, assim, né? Nossa, isso facilita demais. Agora, em relação à procrastinação, Bruno, que você falou... em relação à procrastinação que você falou, assim, a gente tem um mecanismo da procrastinação, né? Porque eu tenho uma atividade, como o Andrei falou, né? Chata, ruim, que eu não gosto, burocrática, né? Que eu adio fazer. Então, na hora que eu sei, por exemplo, uma coisa que eu tenho muita dificuldade é imposto de renda. Todo ano eu perco o prazo. Eu queria que a gente adiasse pra sempre. Eu também Eu queria. queria. Mas, enfim, todo ano eu perco. Eu acho um absurdo a Receita Federal saber mais da minha vida do que a Malu, por exemplo. É um absurdo. E não é porque eu escondo dela, é porque ela não faz questão de saber quanto de dividendo caiu na vírgula, entendeu? Mas a Receita quer. É. Então, eu sempre perco o prazo, né? E aí, o que acontece? Eu penso assim, falta uma semana pra eu ter que fazer a declaração. Daí vem uma ansiedade, né? Eu começo a ficar ansiosa. Eu penso, ai meu Deus, eu tenho que fazer. E eu não tenho os papéis, eu não separei as coisas. E aí, quando eu decido. É zero, né? A recompensa é um problema. A recompensa é evitar dano. Evitar Ser dano, preso, sei exatamente. lá. Né? Essa é a E aí, recompensa. quando eu penso, mas ainda falta uma semana, então eu posso fazer amanhã. Daí, o que acontece? Minha ansiedade diminui. E eu me sinto melhor, temporariamente. Ainda que eu saiba que
o mecanismo final disso e o problema que isso vai me gerar se eu realmente não fizer é muito grave. Mas o nosso cérebro, ele quer a recompensa imediata, né? Então, esse é o ponto da procrastinação. Quando eu penso, não, eu posso fazer amanhã, eu não preciso fazer hoje, automaticamente eu me sinto melhor. A minha ansiedade diminui, né? Eu tava num pico de ansiedade, porque eu tinha que fazer aquilo e eu tenho que resolver e Mas aí, quando eu penso, não, amanhã eu faço. Aí, a minha ansiedade diminui e eu deixo pra pensar nisso amanhã de novo, né? Então, eu me sinto melhor. No caso. Eu me sinto melhor temporariamente ali.